ele está de volta após 20 anos, o Mensalão. Parlamentares da base do governo da oposição estariam recebendo uma mesada para facilitar o acesso aos dados de aposentados e pensionistas do INSS. Assunto para Berenice Leite, que está de volta aqui no nosso Jornal da Oeste. Boa tarde, Berê, bem-vinda de volta. Oi, Geise. Obrigada. De volta, então, para trazer essa informação sobre a possibilidade, do mensalão do INSS. 20 anos depois do mensalão, que foi lá em 2005, descoberto por meio de uma CPI, a CPI dos Correios, agora na iminência de termos a CPMI do INSS, investigadores da Polícia Federal que já estão a par desse caso, revelaram que um grupo de políticos estaria praticando uma espécie de tráfico de influência, De que forma? São parlamentares, antes de contextualizar, lembrar que são cerca de 15 parlamentares que estão no mandato, no exercício do mandato. E a sigla que está no alvo, a principal sigla é o PDT, que atualmente está no comando do Ministério da Previdência. Olha só a gravidade. Além disso, os investigadores falam de outros partidos que compõem a base aliada ao governo e até mesmo da oposição. Entre deputados e senadores, eles atuavam de que forma? Indicando pessoas para o INSS, para terem pessoas de confiança, servidores dentro do INSS, e essas pessoas eram colocadas em contato com os presidentes dessas associações, dessas entidades. Eles estando em contato, a facilitação dos dados, das informações desses aposentados, nome, CPF, endereço, isso era informado de prontidão a eles, mediante pagamento de propina, e assim as entidades entravam, tinham mais facilidade de fazer os descontos indevidos. Agora, os nomes, tá todo mundo curioso para saber quem são esses parlamentares, esse grupo de políticos. As entidades disseram que estão dispostas a colaborar e que vão prestar todas essas informações nos seus depoimentos, que devem ocorrer aí nos próximos dias. Informação essa também que pode cair como uma bomba durante a CPMI, que está prevista para acontecer no segundo semestre ainda deste ano, já que teremos a sessão do Congresso no dia 17 de junho. E o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, disse que vai fazer a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Outro ponto que chama atenção antes de devolver para você, Geise, é que ainda assim, com esse escândalo interminável, o ministro da Previdência, Volney Queiroz, defende que as entidades, pelo menos ali 10 das 40 que atualmente atuam desses descontos nas folhas dos aposentados, que elas permaneçam ainda atuando. Segundo ele, devem ficar as poucas e boas. Volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até amanhã. Josi, nós temos aí, então, o escândalo do INSS, o roubo do INSS, e essa notícia, ela escancara um outro problema no nosso país, porque nós estamos falando de deputados e senadores da base e da oposição. Então, isso lembra um problema antigo no nosso país, que a corrupção é algo democrático nesse país. Pois é, Geise, nessas horas é muito importante as pessoas entenderem quem é ali da oposição. Quem é que as pessoas acham que é de direita, que defende os valores da real direita? E aí a gente vai filtrando. Quem que vocês acham que ali é conservador e honesto? Vai sobrando ali, se sobrar 1, 2, 5, é muito. Porque a gente não quer saber de qual lado, a gente quer saber o criminoso. E aí eu começo a refletir, poxa, a gente não pode apontar, estão investigando, precisam de provas, aquelas questões de respaldo jurídico, ok, vamos obedecer à lei, alguém tem que obedecer à lei nesse país, mas ao mesmo tempo, qual a probabilidade disso não ser um fato, disso não ser provado? Todo mundo concorda que é quase nula, ok, temos políticos envolvidos. E aí, eu quero voltar um pouquinho sobre o que aconteceu até agora. Porque só nos últimos dias, a gente fala mês passado, mas na semana passada, antes da semana passada novamente, a gente teve um fato que passou muito despercebido, que é aquela ocultação de 16 milhões de documentos pelo governo Lula, que prometeu acabar com o sigilo. Por que ele escondeu esses 16 milhões de documentos? O que tinham nesses 16 milhões de documentos? 2.
Josi, mas vai ter a CPMI. Já era muito claro, a gente não precisa ter bola de cristal para saber que essa presidência da CPMI estaria nas mãos da esquerda. O que o Hugo Mota fez? Está nas mãos direcionou para o Omar Aziz, do PSD. Parlamentares de direita, né, até elogiaram. Gente, isso não entra na minha cabeça. Desculpa se eu estou colocando aqui tanto a minha convicção pessoal e não analítica. E outra coisa também que passou despercebido, na sexta-feira, o Jorge Messias, da PGU, saiu do nada, falou com jornalistas que o INSS havia sido atacado por, né, suspeita de ataque hacker. Ele simplesmente saiu, falou nos microfones e falou o seguinte: sofremos um ataque hacker durante 15 minutos, eu acho que data prévia já se estabeleceu. Cara, isso é muito grave, isso é muito absurdo, isso é muito bizarro, isso não entra na minha cabeça de que isso é normal. O que vai ser alegado que esse ataque hacker apagou no sistema do INSS para fingir que uma CPMI aconteceu, sabe? E outra coisa, ele finalizou a entrevista dizendo que a galera que vai lá reivindicar o desconto vai receber dinheiro público do pagador de impostos e que depois eles vão atrás para os criminosos pagarem. Não vai, gente. Se alguém for preso, vai ser um milagre, tá? Então, assim, eu acho que essa questão já é um fato. O que falta aparecer, igual na situação anterior, é qual a dimensão? Porque o STF já foi procurado antes pela Polícia Federal, que afirmou: se isso vier à tona, nenhum banco vai ficar de pé no sistema bancário brasileiro. Agora, essa investigação da Polícia Federal está nas mãos do STF de novo. Por que está nas mãos do STF? Eu só quero deixar essa pergunta. Por que está lá? Sendo que que políticos estão envolvidos. Eu só consigo ficar com a pergunta, não tenho a resposta mais.